As estrelas guardam segredos da vida que somente a madrugada fria e silenciosa é capaz de revelar. O brilho cintilante do céu nem sempre chega com tanta beleza aos olhos de alguém que o contempla com a intensidade da alma, mas com a distância do olhar turvo que se perdeu na imensidão do universo para transmudar-se em luz. Por essa razão, o silêncio se transforma, a alma se agita, o pensamento ganha vida e daí surge uma mulher como poucas. A amiga, irmã, professora exemplar, conselheira. Aquela que nos fazia sorrir nos momentos de inverno. Salizete Freire. Em tal burburinho de variadas facetas, ainda ficamos a imaginar o dilema que desde os tempos arcaicos atormenta o ser humano. O que é a morte? Qual o sentido do tempo ou das horas? Desvendar os segredos que repousam na intimidade à espera da lapidação que tarda a chegar é ainda desafio de agora. A literatura potiguar está de luto. Salizete Freire virou saudade. O programa Sala de Leitura de hoje presta uma homenagem a essa mulher que nos revelou o mundo e traduziu em palavras a natureza e o cotidiano do ser humano, nesse contexto de vários olhares da realidade essencial e primordial do indivíduo. Salizete debruçou-se para sondar em seus livros a vida brejeira que se esqueceu de acordar, a ingenuidade dos dias que se levantam com o simples gesto de abrir e fechar as janelas da casinha humilde e das primeiras palavras de ordem do galo, anunciando a alvorada. Tudo em Salizete Freire era intenso, e assim o fazia com a mesma inquietação dos idealistas cujas incertezas se transferem da ótica da esperança para a voz firme que rasga a impiedade dos supostos ditosos. Logo no início da primeira temporada do programa Sala de Leitura, eu tive a alegria de entrevistar Salizete. Com a sabedoria de sempre, ela me falou sobre educação, políticas de leitura e sua produção literária. Reveja a entrevista. Então, o meu medo, o meu temor com o livro didático junto à escola é exatamente ela não pegar como elemento, como ferramenta de lição, de ensinamento, principalmente no tocante aos quesitos das questões mais fechadas, né, dos conceitos mais fechados que se tornam preconceito. Então a escola, tudo que pega, ela classifica, presta, não presta, passa, não passa, tem valor, não tem valor, vai ter futuro, não vai ter futuro. A escola tem essa capacidade também de trabalhar tudo com um porquê. Fulano é inteligente por isso, fulano é feliz por isso. E a gente está numa ciência, num contexto social da relatividade das coisas. Então, o que é felicidade para mim pode não ser para você. E a literatura não se presta em instância nenhuma para esse tipo de trabalho escolarizado, didatizado, de você ler para tirar classificação de palavra, de sintaxe, de personagem, de ver quem é o personagem principal. Então, não é esse olhar. A literatura, ela tem uma abrangência do ponto de vista de Walter Benjamin, ela tem uma
um apoio muito grande na parte psicológica, principalmente quando a gente trata dos clássicos, com os mitos, as lendas, as fadas, os causos, que a gente traz um corpo dos ancestrais com um peso muito grande dessa tradição da oralidade, e o aspecto sociológico da leitura, que vem com Bakhtin, como um romance de Pennac, que revoluciona a própria França, né? Que aí você vai ler o que você quer, começando de onde quer, e vai, como diz Bakhtin, atribuir sentido ao que você lê. Enquanto a escola dá o texto para que a gente dê uma resposta, a leitura bakhtiniana, ela dá o texto para que a gente levante questões, levante questionamentos, inclusive da ruptura com a gente mesmo, que é a desconstrução daquilo que eu pensava, com a voz de um narrador, com a voz de outro leitor que ainda não é autor, para poder a gente reconstruir uma representação simbólica da leitura para transpor a parte social, da sociologia, da realidade da vida. É onde eu mudo, onde eu enfrento os ritos de passagem. Então, jamais eu vou aceitar essa escola, que até pelo perfil é extremamente conservadora, eu vou ficar tranquila com ela quando ela pega um texto com uma representação de mundo poética, com uma representação metafórica, com a representação de muitas figuras, inclusive o discurso da realidade, que é o discurso do poder. Então a gente tem que ver as ferramentas também ideológicas dessa escola. Qual a intenção? Ela está em cima de um currículo, ela está em cima de um julgamento, ela está em cima de uma avaliação, ela está em cima de um valor. E que valor é esse que ela vai atribuir à formação desse leitor enquanto mediadora? Porque o mediador é mais do que alguém que lê. É um guardião de vozes, de sentimentos, né? O de coração, não é só o racional. Então a gente tem que levar esses dois elementos em consideração. A parte emocional, que é o de cor, que a gente aprendia de cor, a poesia que se decorava de cor era de coração. Então não se pensava no racional. E a racionalidade também. Então, juntando esses dois segmentos, a gente vai dar um sentido a esse texto, atribuir sentidos a ele e começar a fazer as nossas próprias desconstruções e renovar a nossa capacidade de adentrar o mundo, de se apropriar desse mundo literário, desse mundo letrado, exatamente pela competência da formação crítica que a gente tenha perante a própria leitura. Então, a leitura é uma janela que se abre para o mundo, é um passaporte, como dizia Bartolomeu. Então, com esse passaporte, eu não só conheço dialetos, eu conheço lugares, eu conheço culturas, eu conheço perfis, eu conheço poderes, eu aprendo caminhos, eu não mudo o caminho, como diz Tiago de Mello, eu mudo o meu modo de andar, porque o mundo já está posto. Eu escrevo muito mais com as leituras, com o repertório que eu tenho do que já foi dito. O mundo já disse tudo, a roda já foi inventada e eu vou só fazer um movimento diferenciado dessa roda. Mas ela já contém todo o seu design. Então, o que eu tenho escrito, sim, a minha proposta de escrita, desde sempre, é voltada para essa natureza. Porque essa natureza, para mim, ela está num espaço de inteireza, no sentido que a física quântica coloca. Eu não percebo a natureza como algo fora. Eu não preciso abrir a janela para ver a natureza. Eu carrego essa natureza pelo lado de dentro. Então, os meus valores frente à minha relação com o animal, a minha relação com a planta, a minha relação com o mundo, o reino, né, o mineral, o vegetal, o animal,
Esse reinos me constitui. O que tem em mim, tem nos astros e tem na mosca, porque o alfabeto da criação é um só. Então, se o alfabeto é um só, de A a Z em português, eu escrevo beijo e escrevo ódio. Então, há só uma diferença na complexidade e na carga emotiva das construções. Então, eu escrevi, inclusive, meu primeiro trabalho, ele repercutiu muito bem no Brasil, que foi no Instituto Ayrton Senna. E era planta para que te quero, bicho para que te quero, mundo para que te quero. E nesse bicho tem muita minha infância. E é porque eu reforcei a minha identidade lendo a própria Clarice Lispector, que botava nome nas galinhas. E a minha memória, eu carrego no meu imaginário essa carga de memórias em que minha avó deitava uma galinha, por exemplo, e me dava um pinto, que eu não sabia se ia ser um galo ou uma galinha, só de futuro. E quando aquele animal estava gordo, ou tinha parado de botar ovo, de ovular, de servir ali a casa de alguma maneira com os derivados, ela tossia o pescoço e torrava. Então a participação da criança era só o respeito pelo o maior, pela pessoa adulta, mas o adulto não tinha aquela estima que a gente tinha. Não sei se vocês percebem. Minha avó não criava galinha por estimação. Ela criava porque era um usufruto na alimentação, um acréscimo com o ovo que fazia o omelete, o bolo e todos os derivados, ainda tinha galinha torrada. E a canja para o resguardo da filha. Mas eu, quando ela me dava, eu tinha um afeto, uma carga emocional do sentir. E esse sentir eu não sabia abstrair. Então, quando a gente foi se mudar, e aí, claro que eu exagerei na história, aí a vaca ia porque dava leite e seus derivados, e a galinha ia por tudo isso que eu já disse, e aí o burrinho ia porque ia botar a carga de ração para os animais. E aí sobrava na minha consciência afetiva uma cadela, que era o meu elemento de estimação no alpendre da casa, era aquela cadela, que não carregava água, que não carregava ração, que não dava ovo, que não dava leite, só carregava pulga. Mas há um estímulo, havia um elo entre eu e ela. E eu sabia que ela gostava de mim, pelo balançar do rabinho, pelas corridas, pela alegria quando eu chegava, por ir até a igreja da cidade pequena que eu morava, por ir até o grupo, escutar o toque do grupo, ir lá e ficar me esperando, até eu pagava mico com isso, fazia de conta que ela não era nem parente. Então essa relação minha com a natureza, ela está muito presente nessa voz que eu narro, nessa voz que eu grito, nessa voz que eu falo, nessa voz que eu conto, nessa voz que eu reconto para as crianças, para esse mundo ainda de fantasia que fez com que eu, revestida dessas leituras, fizesse minhas reflexões e na idade adulta pudesse ver minhas opções com mais segurança, com mais sustentação. A escola não tem um pensamento filosófico, sociológico, que explique essas relações de tempo, que diga o que é idade. Simplesmente a gente diz para os filhos, para os alunos, que ele não tem idade ainda para isso, para entrar no cinema, para ir sozinho a tal lugar. Mas a gente não tem como, não explica-se como o que é exatamente esse tempo e o seu valor. Então eu fiquei entre os 10. Isso significa muito para um escritor assim que não está naquele eixo do Sudeste. Significa muito, porque eu fiquei no mesmo nível do Ziraldo, fiquei entre os 10 como Marília Castanha, com o André Neves, em outros trabalhos. Então, eu fiquei feliz por isso, porque de qualquer forma, você tem uma avaliação daquilo que você está botando no mercado. E o mercado do livro é um mercado como outro qualquer, que exige qualidade, que exige preço,
que exige divulgação, que exige todas as qualidades que o mercado moderno exige. Então, há uma avaliação muito grande quando você concorre nesses prêmios. E ficar entre os 10 melhores também me deu direito a sair em revistas, a sair em catálogos, a ter compras vendidas no sul do país, a fazer viagem para encontrar grupos de mediadores de leitura, de professores, de alunos também, tinha adotado, dei muito autógrafo desse livro que foi O Mundo Pra Que Te Quero. Esse é o valor da literatura que Salizete Freire imprimiu e deixou em suas narrativas poéticas. Se é científico dizer que somos seres sociais, ainda mais ponderável seria enfatizar que a interação entre uns e outros no âmbito da sociedade será absolutamente necessária. E por uma razão muito justificável, visto que insistentemente tentamos negar algo que nos atormenta séculos afora: a solidão, o isolamento, o medo, as incertezas do futuro. Hoje, porém, nos sentimos mais sós. Salizete conseguiu revelar a alma da existência humana em contato com a realidade social de forma lúdica. E na rica expressão da metáfora, Salizete foi além, sempre nos convidando a refletir sobre tudo, assim como a implementar um desafio, o do aconchego de outros modos de enxergar essa realidade que nos é mostrada. E a minha dica de leitura é um dos extraordinários livros de Salizete. Esse aqui, ó, Um Colo para a Iazinha. Este livro narra uma história que ensina lições de amor, justiça e solidariedade. Texto que nos transporta no tempo, lá nos longes da senzala, despertando emoções que fazem nosso coração dar-se conta de como o afeto é maior que as incompreensões, as intolerâncias e os preconceitos. Vale a pena ler, de Salizete Freire Soares, Um Colo para a Iazinha. Amigos e amigas de Salizete Freire falaram para a gente sobre o que ela significava para a nossa literatura. Falar de Salizete Freire Soares é falar de uma grande educadora, de uma grande escritora que nos deixou um legado fantástico de livros para crianças. Eu tive a grande alegria, o grande privilégio de fazer várias visitas a escolas com Salizete. E era sempre um momento mágico assistir, ouvir Salizete falando com as suas tiradas tão singulares, com seu jeito irônico de ver a vida, de nos encantar com a sua escrita maravilhosa. Eu me lembro também de palestras ministradas no auditório da Paulinas, que é uma das nossas editoras. Então, Salizete tem aquela capacidade de trazer um mundo mágico com a sua fala que vem do coração. Então, Salizete é uma pessoa que eu considero como fosse uma irmã que partiu e que nos deixou bastante saudades e que eu vou levar sempre comigo no coração, em todas as visitas das escolas, em que a gente puder estar lembrando dessa querida amiga. Olá, eu sou Ana Paula Felizardo, fundadora da ONG Resposta, Responsabilidade Social Posta em Prática, cuja missão é a promoção dos direitos de crianças e adolescentes. A Resposta foi fundada no ano de 2003. Logo em seguida, eu tive o privilégio de assistir uma entrevista da professora Salizete,
compartilhando a experiência dela, tanto de docente quanto de escritora. Naquela ocasião, assistindo aquela entrevista, eu alcancei a grandeza daquela mulher. Por aquela entrevista, eu percebia que Salizete já me atravessava. E desejei ser amiga dela. Salizete entra na minha vida a partir de um desejo de me constituir amiga dela. Posteriormente, eu tive a oportunidade de convidá-la para contribuir em atividades da ONG Resposta, no campo do fomento e da valorização à literatura infantil. E a partir daí, Salizete, ela entra na minha vida, como disse Belchior, como um sol no meu quintal. E iluminou minha existência. E agora, com a ausência dela, faz noite. Está uma travessia sofrida a existência sem a presença de Salizete. Todavia, eu sinto uma profunda gratidão pelo tempo que eu a tive na minha vida e por partilhar com ela de um horizonte comum de cuidado, de um horizonte comum de respeito aos direitos, de um horizonte comum de um projeto de sociedade que coloca as crianças no centro dos interesses das discussões sobre o desenvolvimento. Eu conheci Salizete em ambientes literários, ambientes de divisão de mesas, de debates, de bate-papos, mas foi uma pessoa que desde o primeiro contato, já por causa da generosidade dela e de ser uma pessoa muito leve, muito bem-humorada, muito alegre e uma militante das letras muito apaixonada pela leitura e pela formação literária, logo precipitou-se entre nós uma amizade muito forte, né? Um contato que a gente tinha constantemente, sobretudo na Secretaria de Educação, que era onde ela trabalhava, e que sempre tentava me levar para lá para tentar viabilizar algum projeto, alguma iniciativa, alguma parceria. Ela foi muitas vezes uma espécie de madrinha do trabalho da Escribas, junto à Secretaria de Educação, estabelecendo-se como uma intermediária nossa entre a formação de leitura oficial e a oficiosa, que era que nós desempenhávamos como um selo editorial independente. E foi com Salizete que eu aprendi, numa palestra dela, e que eu falei para ela que eu ia roubartilhar aquela fala dela, uma das falas que eu mais digo para jovens, né, para incentivar a leitura, né? Salizete falava, ela contava uma história de um homem adulto que decidiu se tornar leitor. E aí ele decidiu aplicar na vida dele, na prática, tudo que os livros ensinavam para ele. E aí ele leu uma vez num livro que fumar fazia mal. E ele decidiu parar de fumar. Ele leu nos livros que beber fazia mal. E ele decidiu parar de beber. Um dia ele leu num livro que namorar fazia mal. Aí ele decidiu parar de ler. Aí ela dizia isso, todo mundo ria, e ela concluía que os estudantes, as pessoas, não eram obrigadas a ler algo que não tivesse a ver com eles. E aí concluía de forma muito divertida, né, com essa moral da história. Essa é uma coisa que eu aprendi para mim, e costumo compartilhar isso com os públicos, e tive a oportunidade de encontrá-la ainda nos últimos dias, antes da fatalidade, né, que ceifou que a fez partir, né, daqui, lá nessa última edição da Flick que houve. E, enfim, foi um baque para todos nós, né, quando você encontra uma pessoa que está ali, normal e tudo, e poucos dias depois ela já não está mais. Ela foi uma pessoa muito importante e o legado dela continua, assim como o legado de tantas outras pessoas que partiram recentemente, que tanto fizeram, né, pelas letras, pela leitura.
a lua no céu e ela também, no imenso véu que encobre as incertezas da noite fria, mas que brilha no espaço das esperanças infinitas. A lua hoje tem uma companheira e uma voz para ouvir, uma voz que aqui na Terra construiu universos de intenções subjacentes ao próprio desejo inscrito no destino de cada um de nós. Ser feliz, porque vive, e vive, porque valoriza os instantes da imensa ampulheta do tempo, à espera do último grão de areia para finalmente acerenar a consciência de quem cumpriu com ética a sua jornada. Salve Salizete Freire Soares.